São Paulo, uma metrópole em constante ebulição, é um dos maiores espelhos das complexidades urbanas do Brasil. Seu crescimento acelerado, embora represente progresso, também acentua um dos maiores desafios sociais, a moradia digna. A habitação de interesse social surge como uma resposta a essa demanda, mas não sem enfrentar seus próprios obstáculos. No fim do século XIX, o Brasil dava os primeiros passos rumo à abolição da escravidão. Mas liberdade sem terra e sem moradia não é liberdade de verdade. A chamada Lei de Terras, em 1850, impediu o acesso dos pobres à propriedade, agora só comprando. E muitos, como os ex-escravizados, não tinham como pagar. Com o tempo, as cidades cresceram de forma acelerada, mas excludente. O preço da terra urbana subia, os salários continuavam baixos, e morar dignamente virava um privilégio. Sem acesso a terras, a rendas ou a políticas públicas, os mais pobres criavam suas próprias formas de habitar a cidade, nas periferias, nos morros e nos barracos improvisados. Muito nessa época surgiu a cultura de cortiços, vilas e essas moradias improvisadas. Foram assim que surgiram as favelas, um reflexo direto da desigualdade histórica do Brasil. Hoje, a estrutura das nossas cidades ainda carrega essas marcas. Entender o passado é um processo essencial para transformar o presente e garantir o direito ao acesso à cidade, à terra e à moradia. Que tudo isso não seja um luxo, mas sim um direito de todos. Porém, essa realidade não é uma realidade exclusiva só da capital. Aqui em São Carlos, uma cidade universitária e um polo tecnológico, a trajetória da moradia também reflete as transformações urbanas. Das construções históricas que contam a sua fundação, chegamos aos grandes empreendimentos de habitação de interesse social, como o CDHU e o programa Minha Casa Minha Vida. E atualmente agora o programa ProAB, que é o mais recente aqui em São Carlos. Porém, essa realidade não é uma realidade exclusiva só da capital. Aqui em São Carlos, uma cidade universitária e um polo tecnológico, a trajetória da moradia também reflete as transformações urbanas. Das construções históricas que contam a sua fundação, chegamos aos grandes empreendimentos de habitação de interesse social, como o CDHU e o programa Minha Casa Minha Vida. E atualmente agora o programa ProAB, que é o mais recente aqui em São Carlos. Participando da cerimônia de entrega do conjunto habitacional Planalto Verde, que tem 806 casas. O empreendimento foi viabilizado pelo Casa Paulista em parceria com... A gente pode obter algumas notícias de 6 anos atrás, de empreendimentos de o conjunto de habitação de interesse social sendo entregues aqui em São Carlos e alguns também lá no estado de São Paulo, que é muito importante. Porém, o que deixa a gente pensando sobre isso, que é uma questão de se pensar, ainda é o estigma do preconceito que as pessoas ainda têm com os conjuntos habitacionais. Por fim, eu quero tocar numa notícia muito atual deste ano ainda, de maio, de junho, de 2 meses atrás, de um mês atrás, desse mês, que vem rodando, girando as redes sociais, grupos no Facebook, grupos no Instagram. Diga não ao CDHU. Sim, gente, isso existe. Esses tipos de grupo, que são pessoas que se juntam para protestar, para ir até a Câmara e até os políticos pedirem para não implantarem o CDHU no bairro onde essas pessoas moram. É muito importante ressaltar que essas pessoas alegam que elas não querem CDHU no bairro delas por conta da sobrecarga de infraestrutura, o que a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que ali tem muita malha, muito espaço para poder ter a implantação desse CDHU ali, e também podem haver adequações arquitetônicas, reformas, para poder suprir a necessidade da demanda do bairro, né? O que a gente sabe é que essas pessoas, na verdade, estão com as suas falas carregadas de preconceito. São pessoas que não querem que essas pessoas de habitação de interesse social venham morar no seu bairro. Opa, com quem você mora atualmente, Jurandir? Seu Guilherme, atualmente eu moro com a mãe e com o pai, né? Eles moram lá no quartinho, 2 quartos na casa. Aí eu moro com a mãe no quartinho, eles mal saem de lá, né? Coitado, já estão de idade também, 2 senhor. Eu também moro nós três na casa. Não, perfeito, seu Jurandir. Em relação a como você conseguiu essa casinha, foi através de financiamento, um sorteio ou outra maneira? Nós conseguimos uma casa através de sorteio. Na época eu trabalhava como coletor de lixo, né? Lixeiro, que você chama. A gente passamos ali um negócio da prefeitura que chamaram pra fazer, tava assinando as questões. Aí um colega meu de serviço, de coleta de lixo, falou que tem as casinhas que o prefeito ia fazer. Aí nós pensamos, conversamos com o pai e mãe, mas falaram que era uma boa, né? Tentar, né?
Aí era inscrição por internet, por site, né? Aí na época não tinha essas coisas, né? Aí eu conversei com o patrão, ele falou que a filha dele tinha um computadorzinho e dava pra nós fazer por lá. Aí nós fez a inscrição por lá, aí levou coisa de, acho que 1 ano e meio mais ou menos. E essa casinha, você considera boa pra sua família em termos de tamanho e conforto? Ah, seu Guilherme, não sei se eu sou muito... Assim, a nossa vida foi difícil, né? Cresci no sítio, morava de Parveira, o senhor sabe onde fica, né? E pra frente do Colombo. Cresci em sítio, em casa de madeira, né? Só tinha aquelas teinhas, e quando chovia, ventava, ficava sem telhado. A gente ter uma casinha dessa hoje é coisa de luxo, né? Acho que serve, sim. Pai e mãe também é muito grato dessa casinha aí, Deus abençoar. Sim, acho que sim. Muito bom. Seu Jurandir, depois que você mudou pra casa, você sentiu que precisou fazer reformas ou adaptações nela? Quais foram? Que eu me lembro, seu Guilherme. Nós fez 2 adaptaçõezinhas ali só, de uma reforminha. Nós fiz um puxadinho lá no fundo pra eu guardar minhas traias, né? E também fiz não sei se dá pra chamar de um puxadinho, mas fiz um cercadinho ali. Eu cresci no sítio, né? Como eu falei pro senhor. Queria ter minha criaçãozinha, tem minhas galinhas lá no fundo, né? Eu acho que foi meio que isso, viu, seu Guilherme? Não teve muito nada além disso, não. Foi isso. Não, perfeito.